Oi, gente, então falando hoje sobre hemograma completo, certo? Essa aula, ela é basicamente uma revisão do que foi dado na NP1 sobre as células sanguíneas, mas ela traz a importância é, de se solicitar o hemograma completo na clínica odontológica. Bom, então, o que é o hemograma completo? Esse hemograma completo é um exame que vai avaliar quantitativamente, qualitativamente as células sanguíneas, servindo para o diagnóstico e a avaliação de doenças hematológicas e sistêmicas que o paciente pode vir a apresentar. Ele é de fácil execução, normalmente é realizado pela equipe de enfermagem, seja enfermeira ou técnico de enfermagem, e tem baixo custo. Esse hemograma é dividido em eritrograma, leucograma e plaquetas. O eritrograma avalia as células vermelhas e é composto pelos eritrócitos, hemoglobina, hematócrito, VCM, HCM, CHCM, RDW e o HDW. Enquanto o leucograma avalia as células brancas e é composto pelos leucócitos em geral, os neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfócitos e monócitos. Aqui a gente tem um exemplo desse hemograma completo, que consta o eritrograma, o leucograma e as plaquetas, com alguns valores de referência que a gente possui. Em relação ao eritrograma, a gente tem que entender que ele vai avaliar as hemácias, ou seja, as células vermelhas do sangue, e os resultados dele vão variar em relação ao sexo e à idade. Ou seja, se é homem ou se é mulher, se é um recém-nascido, se é uma criança, se é um adulto ou um idoso. Esse eritrograma, ele é dividido, como já foi dito, nas hemácias, primeiramente, que vai indicar a quantidade dessas hemácias presentes no sangue, podendo o paciente apresentar, né, uma eritrocitose ou uma eritrocitopenia, certo? Em relação à hemoglobina, ela indica a quantidade de hemoglobina presente na circulação. Ela é um índice que mais indica sobre a anemia. E a anemia está representada pela hemoglobina quando esta está menor que 11,5, ok? E o valor mínimo em relação à hemoglobina para a gente realizar um procedimento odontológico é de 9. Aí a gente tem o hematócrito, que é o volume de sangue ocupado pelos eritrócitos em relação ao total de sangue, certo? Então, é o espaço que aqueles eritrócitos estão ocupando no sangue inteiro. E ele é representado em porcentagem. O VCM indica a média do volume dos eritrócitos, podendo apresentar macrocitose, microcitose ou normocitose. A macrocitose, que é o aumento A macrocitose, que é o aumento, ela pode acontecer por uma deficiência de vitamina B12 ou após quimioterapia e devido a doenças hepáticas. Em relação à microcitose, pode acontecer devido à diminuição do ferro ou à diminuição da quantidade de hemoglobina. Então, VCM indica tamanho dos eritrócitos. A gente chega então no HCM, no CHCM. Eles vão indicar a concentração, a quantidade média de hemoglobina dentro de cada eritrócito, representando a cor que esse eritrócito vai ter, podendo ser hipocrômico, hipercrômico e normocrômico. O hipocrômico acontece normalmente quando eu tenho uma deficiência de ferro. Porque se eu tenho deficiência de ferro, eu tenho menos produção de hemoglobina e, consequentemente, a minha hemácia vai estar mais clara, ok? O RDW e o HDW, eles são índices que só vão aparecer no hemograma crescendo, eles nunca estão abaixo, sempre cresce. O RDW indica a amplitude de distribuição de eritrócitos, ou seja, indica se há mistura de tamanhos de eritrócitos. Se eu tenho eritrócitos pequenos, eritrócitos grandes,
misturados, eu digo que eu tenho anisocitose. E em relação ao HDW, vai indicar amplitude de distribuição de hemoglobina, ou seja, vai indicar se eu tenho hemoglobinas normocrômica, hipocrômica, hipercrômica, todas misturadas. E quando eu tenho essa mistura, eu chamo de anisocromia. Agora, em relação ao leucograma, ele vai avaliar os leucócitos, ou seja, células brancas do sangue, fazendo uma contagem total desses leucócitos e o diferencial. E os resultados vão também variar em sexo e idade, mas também em relação à raça do paciente. Ele vai ser indicado para avaliação de infecções, inflamações, problemas hematológicos e muitos outros. Aqui a gente tem os leucócitos. Primeiro que aparece no hemograma vai ser o leucócito geral, que é uma contagem total das células brancas, podendo apresentar leucocitose ou leucopenia. A leucocitose, normalmente, ela indica a presença de uma infecção, enquanto a leucopenia, que é a diminuição do número total de leucócitos, vai sugerir que eu tenho uma depressão na minha medula óssea, ou seja, eu não estou tendo uma produção necessária das minhas células de defesa pela medula óssea, ok? Aí, a segunda que aparece é o neutrófilo. O neutrófilo, ele é a primeira linha de defesa e é a célula branca que se apresenta em maior número. Ele é responsável pela defesa bacteriana em geral e ele pode se apresentar com neutrofilia ou neutropenia. Quando eu tenho uma neutrofilia, ou seja, aumento, eu digo que eu tenho uma possível infecção. E quando eu tenho essa infecção em fase aguda, pode haver o aparecimento dos chamados bastonetes, que são células, são neutrófilos imaturos, e que quando a porcentagem deles chegam a mais que 5% no hemograma, quer dizer que eu tenho uma neutrofilia com desvio à esquerda. Isso acontece por quê? Porque eu estou tendo aquela infecção bacteriana tão proliferada que eu preciso produzir muitos neutrófilos para chegar lá. Então, eu produzo tanto neutrófilo, que começa a aparecer na minha corrente sanguínea neutrófilos imaturos, ok? Agora, em relação ao eosinófilo, ele vai indicar alergias crônicas e o aparecimento de parasitose. Sendo que a eosinofilia, ou seja, o aumento dele, indica que eu tenho realmente uma alergia antiga, ou seja, eu já fui sensibilizado, ou uma parasitose, uma infecção por parasita. E a eosinopenia, ou seja, diminuição, é sugestivo que aconteça quando o paciente faz uso de corticoides ou quando tem uma rotina estressada. Os basófilos, ele indica uma alergia aguda e processos inflamatórios crônicos. E ele produz uma substância muito importante no processo inflamatório, que é a histamina. Ela participa desse processo inflamatório como vasodilatador, ok? Então, ele tem essa grande importância de produção da histamina. Os linfócitos vão fazer a defesa viral e esse aumento do linfócito, ou seja, a linfocitose, vai indicar uma infecção viral, como a sífilis, o Covid-19, e a linfopenia, ou seja, diminuição dos linfócitos, vai me indicar que eu tenho uma imunodeficiência, ou seja, que o paciente é HIV positivo, ou é um paciente pós-radioterapia, pós-químio, pós-transplante, certo? E por último temos o monócito, que ele faz também defesa bacteriana, e a monocitose, ou seja, a diminuição dele pode indicar a monocitopenia. A diminuição dele pode indicar desnutrição, enquanto o aumento pode indicar que a pessoa tem uma infecção bacteriana ou isso pode acontecer também após quimioterapia. Ok? Agora chegamos aqui nas plaquetas. As plaquetas, esse exame que aparece nas plaquetas,
avalia a quantidade de plaquetas no sangue. E os resultados variam de acordo com o sexo e a idade do paciente, podendo apresentar trombocitose ou trombocitopenia. A trombocitose, ou seja, o aumento pode acontecer em casos de anemia hemolítica, enquanto a diminuição, ou seja, trombocitopenia, pode acontecer quando eu tenho hemorragias graves, quando eu tenho a púrpura trombocitopênica idiopática ou neoplasias de medula óssea. Quando eu tenho essa diminuição das plaquetas, é importante lembrar que eu tenho uma maior chance de sangramento, ou seja, eu tenho maior chance de ter hemorragias durante uma exodontia, por exemplo. E como uma medida de prevenir uma hemorragia muito grande, o cirurgião dentista coloca a esponja de fibrina dentro do alvéolo, certo? E importante lembrar que o limite mínimo de plaquetas para a realização de um procedimento odontológico invasivo é de 50 mil, ok? Então, agora, em relação às plaquetas de coagulação. Temos o processo hemostásico, e essa hemostasia pode ser primária ou secundária. A hemostasia primária é relacionada à formação do tampão plaquetário, ou seja, é as plaquetas que realizam essa etapa. E o exame que solicitamos para avaliar essa hemostasia primária é o tempo de sangramento, que avalia a função plaquetária, certo? Agora, em relação à hemostasia secundária, ela é relacionada com a formação do coágulo. E essa formação do coágulo acontece pelas vias intrínsecas e extrínsecas da coagulação. E o exame que solicitamos é o tempo de protrombina, que avalia a via extrínseca, e o tempo de tromboplastina parcial, que avalia a via intrínseca. Os fatores da via extrínsecas, eles são formados no fígado. Então, quando eu tenho alteração nesse órgão, geralmente eu tenho alteração no exame de tempo de protrombina. E os fatores da via intrínseca são formados na medula óssea. Então, quando eu tenho alterações como hemofilia ou o paciente usa heparina, vai haver uma alteração no exame de tempo de tromboplastina parcial. Então, quando eu vou solicitar um hemograma? Antes de tudo, eu tenho que fazer uma avaliação, tenho que fazer uma anamnese e avaliar o que é que meu paciente me disse durante aquela minha anamnese. Ele usa algum medicamento? Ele já fez radioterapia nos últimos 6 meses, fez quimioterapia nos últimos 6 meses, fez ou vai fazer transplante, certo? Tem algum problema de coagulação? É diabético descontrolado? Tem alguma imunodeficiência, certo? Então, eu tenho que saber essas respostas para que eu analise quando eu vou solicitar um hemograma completo. Então, em geral, eu trouxe alguns exemplos de quando solicitar. Em relação à solicitação, a gente solicita quando vai haver realização de procedimento cirúrgico por ser invasivo e ter a chance de provocar hemorragia. Então, a gente tem que saber se as plaquetas estão ok, se os neutrófilos estão ok, neutrófilos leucócitos estão ok e se as hemácias estão ok. E esses procedimentos cirúrgicos englobam a exodontia e a biópsia. Eu também vou solicitar, quando o paciente pré-transplante chegar para fazer uma adequação do meio, e também durante acompanhamento odontológico pós-transplante, durante a adequação do meio bucal pré-quimioterapia e pré-radioterapia, o acompanhamento odontológico trans e pós-quimio e rádio, e em pacientes que apresentam algum sinal de infecção bacteriana, ou seja, ele apresenta algum aumento de volume na face, por exemplo, e em pacientes com históricos de hemorragias e anemias prévias àquele momento do atendimento odontológico. Todos esses casos englobam o que tem presente no nosso hemograma, seja as hemácias, seja os leucócitos, seja as plaquetas, ok? Em relação ao transplante químio e rádio, eu sempre vou ter a diminuição das minhas plaquetas ou a diminuição dos meus leucócitos, certo? Então, é isto, gente. Isso daqui é o papel que a gente solicita, os exames para os pacientes lá na clínica da faculdade, tá?
A gente pode solicitar todos esses exames que estão aqui nesse papel e outros a gente tem que justificar e tem que ter a assinatura e o carimbo do professor, tá bom? Então, aqui a gente tem o hemograma, o tempo de sangramento, o tempo de tromboplastina, parcial, entendeu? A gente tem tudo. E outros exames aqui que vocês vão ver com o passar do tempo e da faculdade, para o que serve, tá certo? Então, é isto. Eu espero que vocês tenham gostado. Pessoal da manhã, me desculpe porque a internet não estava prestando. Infelizmente, a gente teve aquele problema, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, eu quero que vocês mandem dúvidas para mim. A gente vai ter um encontro na próxima semana sobre sobre transplantes em geral e a função do cirurgião dentista em relação ao transplante. E outro encontro também sobre quimio e radioterapia e a função do cirurgião dentista. Tá certo? Beijo!